Olá, meu nome é Felipe Oliveira, eu sou orientando do professor Elton Oliveira. Nós somos do campus Arapiraca. A nossa pesquisa é síntese de fórmulas e argumentos de lógica proposicional e o meu plano de atividade é intitulado Geração de questões de lógica por meio de exemplos. Existe uma tarefa realizada pelos professores todos os semestres e todos os anos, extremamente tediosa, que é a tarefa de elaborar exercícios para as disciplinas diversas. A nossa abordagem ela busca gerar automaticamente exercícios para a disciplina de lógica proposicional, fazendo isso através das técnicas de síntese de programas, mais especificamente da técnica de geração por esboço. Nós temos como objetivo principal de nossa pesquisa a sintetização de fórmulas e argumentos da lógica proposicional. Os objetivos específicos são entender em detalhes as aplicações de síntese de programas, entender em detalhes os problemas de síntese de programas que há nessa abordagem e conhecer superficialmente as técnicas para tratar estes problemas. Entender em detalhes a abordagem de programação por exemplos, compreender as técnicas mais adequadas para a síntese de fórmulas e argumentos propostos nesse projeto e implementar o sintetizador capaz de gerar os elementos da lógica proposicional. A nossa metodologia proposta iniciou com o estudo do horizontal da síntese de programas, baseando-se em trabalhos renomados na área e autores. Fizemos um levantamento bibliográfico. Esse levantamento bibliográfico ele aconteceu desde o início do ciclo até o final, porque trabalhos iam surgindo a cada etapa. Fizemos o estudo da programação por exemplos, que é uma sub-área da síntese de programas. E neste ponto, nesta tarefa, a gente percebeu que era necessário também fazer um estudo da técnica de geração por esboço. Eu vou explicar mais na frente o motivo disso ter acontecido. Fizemos a revisão dos conceitos de lógica proposicional, conceitos como tabela-verdade, fórmula bem formada, dedução natural, tabuleiro semântico, fórmula normal conjuntiva e fórmula normal disjuntiva. Fizemos os estudos das técnicas em geral para adequá-las ao nosso contexto de geração de objetos e desenvolvemos o sintetizador para conseguir gerar os elementos da lógica proposicional. A síntese de programas nada mais é do que a ideia de você conseguir gerar um programa automaticamente através de uma especificação e de uma intenção do usuário em uma determinada linguagem subjacente. Dentro desse contexto existem as técnicas, os problemas e diversos outros pontos que devem ser tocados quando a gente fala de síntese de programas. Dentre as técnicas, nós temos a programação por exemplos, que ao realizar o estudo horizontal da síntese de programas, nós deparamos com ela e também realizamos um estudo horizontal da programação por exemplos, que nada mais é do que a ideia de você gerar um programa baseado nos exemplos passados pelo usuário. Nós percebemos que essa técnica ela não era ideal para utilizar no nosso contexto de geração de elementos da lógica proposicional, então passamos a utilizar a técnica de geração por esboço, que nada mais é do que você passar um programa parcial contendo buracos, e esses buracos são preenchidos com a síntese, e no final é testado um programa com os buracos preenchidos e retornado para o usuário o programa que foi testado e passou pelas especificações, ou seja, é retornado o programa completo. O levantamento bibliográfico, que aconteceu desde o início do ciclo até o final, com os principais autores e principais trabalhos. Em todas as etapas nós conseguimos identificar trabalhos, então esse levantamento bibliográfico aconteceu continuamente. Revisão dos conceitos de lógica, fórmula bem formada, tabuleiro semântico, fórmula normal conjuntiva e disjuntiva, dedução natural e tudo mais. Fizemos um estudo aprofundado para escolher as técnicas a serem utilizadas, desenvolvemos o sintetizador e produzimos um artigo científico com parte dos resultados da nossa pesquisa e enviamos para a Escola Regional de Computação Bahia Alagoas Sergipe. Esse artigo foi apresentado e publicado nos anais do evento. Aqui nós vamos mostrar um pouco do funcionamento da nossa aplicação desenvolvida na pesquisa.
Ela é dividida em duas partes, a parte de geração de fórmulas e geração de argumentos. Nós mostraremos em detalhe a parte de geração de fórmulas e a parte de geração de argumentos nós só passaremos por alto porque ela é muito similar à geração de fórmulas. Então ela possui dois arquivos essenciais, contendo classes e operações essenciais para o funcionamento do sintetizador, e foi desenvolvido na linguagem de programação Python. Então, aqui na nossa arquitetura, o usuário escolhe a quantidade de fórmulas que ele quer no processo de síntese. Em 2, escolhe a operação principal das fórmulas. Em 3, escolhe a quantidade de átomos que as fórmulas poderão conter. Em 4, escolhe a quantidade de operações além da operação principal. Em 5, envia para a operação sintetizar, que é a principal operação do nosso sintetizador. Em 6, é gerado um esboço de fórmula ou de argumento. Em 7, é enviado para o sintetizar. Em 8A, é preenchido os buracos gerados no esboço com átomos. É retornado o elemento para sintetizar e é testado no oráculo, que é uma extensão da abordagem de geração por esboço, que valida a fórmula baseada em um contexto. A fórmula já é válida pela lógica no processo de geração, baseado na definição formal da fórmula bem formada, que acontece no processo de geração do sintetizador. E aqui a gente só verifica se ela já foi gerada anteriormente. Se ela já foi, ela é descartada; se não foi, ela é adicionada à lista de fórmulas. E esse processo de geração se repete até a quantidade requerida pelo usuário ser atendida. As fórmulas são ordenadas por um ranking que cada fórmula possui ao ser gerada e é apresentada para o usuário. Aqui está a parte de geração de argumentos, que, como eu falei, é similar. A diferença são as inserções do usuário e a forma que é apresentado no final, que não é ordenada. Aqui nós temos exemplos de elementos gerados com o sintetizador, que é exemplos de fórmulas. Em 1 e 2 nós temos as informações inseridas pelo usuário, tanto em uma imagem como na outra. E em 3 nós temos as fórmulas geradas baseadas nas especificações do usuário. Lembrando que a programação por exemplos, então o nosso sintetizador gera os esboços da geração por esboço, né? E preenche os buracos que os esboços contêm. Da mesma forma aqui da geração de argumentos, nesse lado as informações inseridas pelo usuário e os correspondentes argumentos aqui do outro lado. Como pontos a serem discutidos, nós temos que a ideia de estudar programação por exemplos, não sei se perdeu um pouco de tempo, porque a gente passou um certo momento estudando programação por exemplos e viu que não era a técnica adequada ao nosso trabalho e decidimos utilizar a programação por esboço, né? Geração por esboço. Então isso demandou tempo e um certo atraso. Estudar síntese sempre foi um desafio, porque é uma área extremamente desconhecida, porém não tão nova. E todo o conteúdo é estrangeiro, então a gente precisava dar uma atenção maior no inglês para conseguir suprir as necessidades. E a geração de argumentos ainda não está eficaz, porque a quantidade de argumentos gerados que são válidos é menor do que a quantidade inválida. Então nós precisamos tratar isso no próximo ciclo que já iniciou. Como conclusões, nós temos que a síntese de fórmulas da lógica proposicional acontece já com eficácia. Eliminamos a geração manual e tediosa de questões da disciplina de lógica e a geração de argumentos ela está em progresso. Nós já estamos melhorando ela no outro ciclo que já iniciou, porque a quantidade de argumentos válidos era menor do que a quantidade de argumentos inválidos. Como perspectivas, nós temos que pretendemos utilizar as regras de inferência no momento da geração de argumentos. Pretendemos criar uma interface de programação de aplicações, uma API, para que sirva como base para que outras aplicações sejam criadas baseadas nessa aplicação que desenvolvemos nessa pesquisa. E pretendemos também criar uma interface mais amigável para que as informações não sejam apresentadas no console do computador e tudo mais. Aqui estão algumas de nossas principais referências.
e obrigado pela atenção.